Então, seguindo aqui pelo artigo 1012 da apelação, o 1012 é o artigo bendito que diz que a apelação tem efeito suspensivo. Então, é aquela história que a gente já comentou anteriormente. E mesmo quando ela não tem, que são as hipóteses que estão lá no parágrafo 1º, você pode fazer um pedido para o tribunal para dar efeito suspensivo à apelação que não tem, que é basicamente o que os nossos réus fazem lá na ação civil pública, né, que a apelação não tem efeito suspensivo. Mas então essa é a questão. E nunca cabem 2 recursos, é isso que está no 1013, parágrafo 5º. Então, por exemplo, se o juiz concede tutela antecipada na sentença, você vai recorrer de tudo na apelação. O CPC é bem rígido nessa questão da unirrecorribilidade. Não tem jeito de você fazer apelação e agravo. Em hipótese alguma isso vai acontecer. Você vai fazer, se for a apelação, e se for o caso, você faz um pedido de concessão de efeito suspensivo diretamente no tribunal, nunca é para o juiz também, você vai fazer diretamente no tribunal um pedido de efeito suspensivo relacionado à apelação que não tem efeito suspensivo. Fora isso, é normal. O artigo 1013, parágrafo 3º, tem a teoria da causa madura, que já existia no velho CPC, que é a possibilidade de que o tribunal julgue o mérito de ação cujo mérito não foi julgado em primeiro grau. Depende da causa estar madura. Então, já houve instrução suficiente em primeiro grau, mas a sentença foi de extinção sem julgamento de mérito. O processo já está instruído, ou não precisava de instrução, é causa meramente de direito, mas por alguma razão houve extinção sem julgamento de mérito. O tribunal, revertendo a extinção sem julgamento de mérito, não precisa devolver para o juiz julgar. Ele já passa direto adiante ali, já faz o julgamento, inclusive no mérito. Isso acontece, por exemplo, com prescrição e decadência. Se o juiz em primeiro grau reconheceu a prescrição, o tribunal diz que não tem prescrição, se a instrução processual já estiver adequada, o tribunal já julga o mérito de vez, não precisa devolver para o juiz para depois apelar de novo. Os tribunais raramente fazem isso. Mais comum é eles anularem a sentença, devolver para o juiz e a coisa andar de novo desnecessariamente. Essa previsão já existia no velho CPC, ainda era pouco utilizada. Vamos ver se agora a gente consegue melhorar um pouco a efetividade dessa previsão. Há uma previsão no artigo 85, lá o bendito artigo dos honorários recursais. Então, o código diz que os honorários do advogado vão ser elevados na hipótese de recurso. Então, se recorrer o tribunal deve majorar os honorários, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal, sem passar do limite de 20%. A ideia aqui, obviamente, é dar mais dinheiro para o advogado. Algumas pessoas estão dizendo que isso também serve para desestimular o recurso. Até serve, mas de modo muito periférico. Muito periférico esse efeito. O efeito maior aqui é aumentar a remuneração do advogado mesmo. Mas, enfim, é bom vocês saberem que isso existe. Ainda existe uma discussão acerca da União ser condenada em honorários nas causas que nós perdemos. Isso ainda é uma discussão que não morreu ainda, né? Os advogados insistem muito nisso. E aqui na Justiça Federal em Campinas, por exemplo, ainda tem juiz que condena a União a pagar honorários em favor do advogado, do réu, quando o Ministério Público é derrotado. Na Justiça do Trabalho a gente não tem tanto esse problema de honorário. É verdade. Mas tem um problema, às vezes, de condenar em custas. Custas. Quando eu sou condenado em custas, eu nem recorro. Eu deixo ele executar. Tá. Aí quando ele for executar, eu falo, você conhece o Instituto da Confusão? Entendi. Bom, mas aí é porque você está supondo que é uma ação contra a União, né? Contra quem quer ser o réu. Então, dele o Ministério Público bom, tudo bem, tudo bem. Mas a gente tem, eu já tive caso, inclusive, que o Ministério Público foi condenado a pagar custas periciais. E a pessoa que estava no caso, que não era eu, não recorreu, e a pessoa executou a União. O sujeito executou a União. 50 e tantos mil lá de custo de perícia. Era um banco até. O banco falou, não vou perdoar, 50 pau de execução na União. Então, esse problema nós temos lá também, com a questão das custas. Então é bom a gente tomar cuidado com a existência dessas questões. E aí vem uma questão que ficou apelidada vulgarmente de embargos infringentes cover, que é o seguinte,
Que é o seguinte, mas o nome certo disso é técnica de revisão de julgamento não unânime, ou então técnica de ampliação de julgamento. Mas ficou vulgarmente conhecido como embargos infringentes cover. O que é isso? Original, os embargos infringentes, como vocês já ouviram eu dizer, acabaram. Não existe mais embargos infringentes. O que existe? Então diminuiu o recurso. Não. Por quê? O que existe agora é uma técnica de resolver julgamento não unânime. O que é isso? Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento tem prosseguimento automático com mais julgadores convocados na forma do regimento interno em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão de julgamento. Então, não é que os embargos infringentes acabaram. Os embargos infringentes agora são automáticos. Você não precisa fazer a petição mais. Se for 2-1 o julgamento da apelação, automaticamente você passa a técnica de revisão de julgamento não unânime. É automático, não tem que fazer nada. Chama mais 2 desembargadores para tentar virar para 3-2. Então, é meramente isso. É uma técnica, você não tem que fazer a petição, então não existe o recurso. Mas eles são automáticos. Então, na verdade, se você for fazer uma análise bem em termos finalísticos, os embargos infringentes foram expandidos, eles não foram extintos. Porque não se exige mais reforma da decisão, basta que seja não unânime. Não interessa se está reformando ou confirmando a decisão recorrida. Basta que o julgamento seja não unânime. E aí você chama mais 2 para tentar virar aquele julgamento não unânime. A ideia, no mundo das ideias, é ampliar o debate, permitir que isso seja expandido, etc. Uma besteira total. Na prática só vai ter aumento de ressalva de entendimento. Na prática vai ter aumento de julgamento unânime, aumento de ressalva de entendimento com julgamento unânime, mas vai servir para aumentar a unanimidade. E o código é tão engraçado que ele ainda aplica isso em ação rescisória e em agravo de instrumento quando for decisão interlocutória de mérito. Então, cabe esse negócio para burro em muitos casos. E o parágrafo que eu acho mais engraçado é o primeiro. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado. Então é o seguinte, aquele sujeito que estava lá no WhatsApp, ele não ia julgar o caso. Ele estava lá no WhatsApp, aí deu 2-1, aí falou, desembargador fulano, como vota Vossa Excelência? Aí ele, não, é porque deu um julgamento de maioria aqui, Vossa Excelência vai votar. Só tem 2 opções. A, com o relator. B, peço lista. Ou com a divergência. C, com a divergência. Só isso. Porque o sujeito não estava julgando esse caso, ele não sabe nada do que está acontecendo ali. Então, e pior, pessoal, isso está acontecendo, é assim, viu? Vocês acham que isso aqui não está acontecendo? Isso já está acontecendo. É assim que os tribunais já estão fazendo isso. Não tem nada de marcar outra sessão, até porque se marcar outra sessão tem que dar sustentação oral de novo. Eu acho tem que o TST já falou que não se aplica. Quem está com a resolução aí, esse 942 entrou? Para vocês? aqui, mas eu não enxergo. Depois a gente confere. O Fábio resolve. Depois a gente confere se o 942... Vê aí, o Ah, tá aqui, ó. 942. Tá aqui. 942 e parágrafo. E parágrafos. Não se aplica. Não se aplica. Ok. Então vocês estão livres disso, fiquem tranquilos. Decisões monocráticas e poderes do relator, já falamos um pouco disso. Pessoal, apesar de nós dizermos, teoricamente, que decisão monocrática deveria ser exceção, na verdade, decisão monocrática hoje é regra. Isso aqui é a estatística do STF, está pequenininho aí, vocês não vão enxergar, mas vou pegar aqui 2015, ano passado. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal proferiu 17.750 decisões colegiadas, 98.896 monocráticas. Então, o que nós estamos acompanhando hoje no Brasil é o fim da colegialidade. A ideia de colegialidade está morrendo. Por quê? Pressão da quantidade. Na verdade, quem julga não é nem o ministro, é o assessor. Exatamente. Mas esquecido lá desse problema, que também é um problema real, nós temos um grande número de decisões monocráticas. Para cada decisão colegiada, o Supremo dá 10 monocráticas. Por aí vocês veem proporcionalmente
como que a coisa é. Então, é muita decisão monocrática e aí a coisa perde o sentido, né? Porque a chance do juiz estar errado ou do desembargador estar errado é a mesma. A ideia do colegiado é a ideia de que 3 cabeças pensam melhor do que uma. Se você vai ter uma revisão de julgamento baseada em um só, o que você tem, na verdade, é mero decisionismo. Não há nada que qualifique um desembargador mais do que um juiz para decidir. Aliás, pelo contrário, o juiz tem contato direto com a prova, tem contato direto com as partes. Então, se você fosse pensar teoricamente, o desembargador sozinho seria até mais desqualificado do que o juiz por causa dessas limitações cognitivas. O único mérito do julgamento no tribunal é o seu caráter colegiado. Então, isso aqui realmente é algo preocupante. Nós temos casos aqui, alguns embaixadores, né, julgando monocraticamente, pegam 2 acordos da tese dele lá, não é nem precedente. Isso. Faz, aí E mete monocrática. no caso de tentação oral. Exatamente. Exatamente. Aí você quer... Perfeito. É isso. Esse não vai fazer agravo interno. São poucos até que fazem. Mas é um risco. No recurso ordinário. Que são mais umas estatísticas mostrando isso. Poderes do relator, artigo 932. Aqui tem aquele entendimento do TST, a súmula 422 do TST, que vocês mencionaram mais cedo, mas o que eu estou recordando aqui é que esses poderes do relator são genéricos, valem para qualquer relator, inclusive em segundo grau, então vale a pena dar uma lida nos poderes do relator do 932, que inclui não conhecer recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e inclui negar ou dar provimento a recurso que esteja contra ou a favor de precedente obrigatório. Então, mais uma vez, a questão dos precedentes. Se o seu recurso está a favor de um precedente obrigatório, o relator tem poder para dar provimento ao seu recurso monocraticamente. Se o seu recurso está contra um precedente obrigatório, o relator tem poder para negar provimento ao seu recurso monocraticamente. Então, aumentou muito também os poderes do relator. Além de tudo, há um aumento de poderes do relator. E é o relator que vai ser o responsável pela suspensão de processos no procedimento de formação de precedentes obrigatórios. Então, o IRDR, por exemplo, é uma técnica, que a gente já vai ver, que pressupõe paralisar todos os processos e julgar só alguns casos representativos. Quem dá essa ordem de paralisação é o relator. Então, isso também fica como um poder do relator. Agravo interno, artigo 1021. Também teve seu prazo ampliado para 15 dias. Tem que ver se isso vai caber ou não para vocês aí no caso do agravo interno. Não sei se tem previsão específica, tem? Só regimental. Então, a princípio, teria que aplicar os 15 dias. E aí tem umas vedações interessantes, né? Mas acho que o prazo... Também tem que ter impugnação específica. É vedado, olha que legal, é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente agravo interno. Tem que escrever isso, é uma vergonha, não é? Fala que não é uma vergonha ter que botar isso no código. E aqui que é o problema, ó. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado em decisão fundamentada condenará, não é poderá condenar, é condenará o agravante a pagar ao agravado multa de 1 a 5% do valor atualizado da causa, com interposição de recurso subsequente condicionada ao depósito da multa, salvo para a Fazenda Pública. Então, vejam, pessoal, essa questão de reforço do poder do relator não é brincadeira. Por que não é brincadeira? Porque agora, se o relator julgar e você fizer um agravo interno que for julgado manifestamente inadmissível ou improcedente, você vai tomar multa. Por unanimidade, basta ser votação unânime.
Esse negócio que não pode reproduzir a questão agravada, se fosse livreiro, eu já ia vender um dicionário de sinônimo. Lá em São João del Rei, Claude, tinha um padre, Frei Seráfico, que dava aula. Frei Seráfico dizia que resposta igual do livro é cola, resposta com as suas palavras é resposta infantil. E aí, o que o pessoal fazia era isso: dicionário de sinônimo, é isso que vai acontecer aqui. Dicionário de sinônimo é isso que vai rolar, você tem toda a razão, exatamente isso. Julgamento eletrônico, 945 regulamentou uma prática que já está rolando por aí, que é o julgamento eletrônico. Então, inclusão, se o processo não admitir sustentação oral, vai para a pauta eletrônica. Mesmo quando admite sustentação oral, o que os tribunais têm feito na prática é pautar no eletrônico, e se alguém quiser reclamar, tem 5 dias para reclamar. Se ninguém reclamar, vai no eletrônico mesmo. É isso que já tem acontecido na prática, essa ideia de julgamento eletrônico. Aí a esculhambação é total, né? Porque na Justiça do Trabalho o julgamento eletrônico tem sustentação. Ah, tem? Você sustenta no computador? Não. É só os julgadores estão longe. Ah, tá. Não, aqui a ideia não é essa. Aqui a ideia é a seguinte: não tem sessão. Não tem sessão mesmo, é pauta virtual. Pauta virtual, exatamente. Nós já temos isso. Já, na estadual também tem. A ideia é essa: pauta virtual, não tem sessão. É sempre unânime, é claro, porque aí não tem como discutir, porque não tem sessão. Então, os outros julgadores podem discordar também se quiserem, nunca discordam, mas as partes também podem discordar e aí sai para a sustentação oral. Recentemente, minha mãe tem uma causa contra o Estado de Minas Gerais e recentemente o advogado dela fez exatamente isso, que é um amigo meu. Ele fez isso, o negócio dela entrou em pauta eletrônica, em pauta virtual, aí ele falou: esse negócio aqui está meio ruim, vamos tirar. É só você dizer, não precisa dizer por que está escrito no parágrafo 3º. A discordância não necessita de motivação. Então você pode simplesmente discordar e pedir para julgar em sessão. Se o código voltar a ser de juiz, talvez eles mudem essa lei. Pode ser, mas por enquanto você pode discordar. Esse artigo 945 acho que foi revogado pelaquela lei. Ah, ok, não vi. Foi. Tá, então o meu material aqui tá ok. Esse material ficou. Aquela leizinha que veio depois. Mas de qualquer maneira, independentemente do 945, isto já é praxe. Então, não é isso. Na verdade, eu deixei o artigo justamente para dizer isso. Porque eu não escrevi corretamente. Independentemente da revogação, isso já é praxe. Então, os tribunais já estão fazendo e vão continuar fazendo esse sistema com toda certeza. Porque eles acham que é o mais adequado mesmo, eles tocarem esses casos que são já de questões batidas virtualmente. A gente sabe que isso restringe muito o debate, né? Restringe muito a discussão. Então, vai ficar assim, não se preocupe com isso. Naquela hipótese do artigo do relator, quando é para negar provimento, ele fala que o relator negar. Quando é para dar provimento, ele fala facultada a apresentação de contra. Isso. É porque a ideia. Razões já teriam sido. Na verdade, é só na hipótese de não terem sido apresentados. É que ali ele não está pensando na apelação, ele está pensando em qualquer recurso. Então pode ser agravo, por exemplo. Aí as contrarrazões não foram ainda. Porque aí as contrarrazões são apresentadas em cima, né? É porque ali você está pensando em apelação, o código está pensando em qualquer recurso. Pode ser um agravo interno, por exemplo. E aí, exatamente, porque aí ele vai mudar a decisão. E aí prejudica a parte contrária. E agravo interno tem contrarrazões também. A princípio. Porque no processo de trabalho... Não tem? Não tem. Tanto regimental quanto interno pois tem contrarrazões. Agora tem. Eles já foram resistentes para dar resposta a embargos com efeito modificativo. É mesmo? Não, agravo interno tem contrarrazões, com certeza. Com certeza. E para a gente, por exemplo, agravo de instrumento é para destrancar recurso na Justiça do Trabalho. Tá. Quando se apresenta contrarrazões de agravo de instrumento para recurso de revista, você já tem que apresentar as contrarrazões da revista. Tá. Entendi. Bom, pessoal, eu não vou seguir aqui com os recursos para os tribunais superiores, porque antes da gente ir para os tribunais superiores, eu preciso realmente falar com vocês de precedentes. Vejam só. O Código traz para nós a história dos precedentes obrigatórios. O que é isso? Nós somos um país extremamente influenciado pelo civil law, pelas ideias de civil law.
e no processo especificamente, pelas ideias de civil law da Itália. Nós tivemos, como eu comentava no intervalo, um fluxo de professores italianos e de italianos de modo geral vindo para o Brasil, e isso fez com que o nosso processo civil fosse muito italianado. E o que isso nos gerou? Nos gerou a ideia de que a lei é a fonte principal do direito e, principalmente, nós trabalhamos o direito por subsunção. Né? Essa é a nossa técnica, é isso que vocês aprenderam no primeiro semestre de faculdade. O ordenamento jurídico é a premissa maior, o caso é a premissa menor e a sentença é o resultado desse silogismo. Então, é a síntese desse silogismo, então a conclusão desse silogismo. Nós trabalhamos por subsunção. Nós vivemos, nosso direito trabalha por subsunção. Qual que é o problema? O problema do nosso sistema é que nós começamos pela questão da globalização e pela questão de nós pensarmos de outros estudiosos brasileiros estarem estudando em outros países, nós começamos a nos aproximar do common law e a ver um jeito diferente de pensar. Eu mesmo escrevi boa parte do meu livro nos Estados Unidos. Então a gente começou a ver outros meios de pensar o direito diferentemente da subsunção. Qual que é a questão da ideia da common law? A ideia da common law é você trabalhar não por subsunção, mas sim por comparação. Não tem uma premissa maior. Você tem um caso anterior chamado precedente, porque veio antes, e um caso posterior. E você compara um com o outro. Se o caso atual for substancialmente semelhante ao caso anterior, eu julgo os dois do mesmo jeito. Se eles forem substancialmente distintos, eu os julgo de modo distinto. O sistema da common law, então, faz o caminho contrário ao nosso. Você parte do concreto para achar uma outra decisão. O ponto de partida é um caso concreto. No nosso caso, o ponto de partida é a abstração. A gente parte de uma abstração, que é a lei. Só que qual que é o problema? Como vocês devem saber, lá da questão da virada linguística, Gadamer, Wittgenstein, hoje nós sabemos que linguagem é convenção e que toda linguagem está sujeita à interpretação. Nós só acreditamos tão fortemente na common law, na civil law, porque a civil law nasceu numa época em que a gente achava que era possível que o juiz fosse a boca inanimada da lei, como dizia Montesquieu. Os franceses acreditavam nisso, que o juiz podia ser isso. E depois de Wittgenstein, de Gadamer e de outros autores, a gente sabe que isso simplesmente não é possível. Que todo enunciado linguístico é sujeito à interpretação. E, por consequência, todo enunciado normativo é sujeito à interpretação. Então, é impossível aplicar o direito sem interpretá-lo. Aí a gente começou a se conscientizar de um problema, que se é impossível aplicar o direito sem interpretá-lo, e se tem muita gente aplicando o direito, nós temos muitos juízes, cada juiz vai fazer uma interpretação. Quando a gente parte do abstrato para o concreto, fazendo uma atividade que é inerentemente humana e feita por pessoas diferentes, não há garantia alguma de que essas pessoas vão chegar à mesma conclusão, porque elas são pessoas que trabalham de modo independente, cada uma delas partindo de uma premissa que é abstrata. Durante um tempo, e eu devo dizer durante um bom tempo, nós convivemos com isso de boa, para usar uma expressão moderna. Nós convivemos com isso numa boa, nós não achávamos que isso era um problema. O que vocês devem ter ouvido e o que os professores, todas as faculdades dizem? Isso é o entendimento do juiz. Cada juiz tem o seu entendimento. Cabeça de juiz, cada um sabe, ninguém sabe o que sai de lá. Cada juiz tem o seu entendimento. E nós passamos para frente. É isso que a gente fala para o aluno. Duas decisões são diferentes? São. Cada juiz tem seu entendimento. E pronto. Isso
passa como uma coisa natural. É a piada que Calamandrei conta. Calamandrei gosta dessas coisas de piadinha, essa piada meio sem graça. Mas Calamandrei conta uma história de que duas pessoas tinham causas idênticas, foram para o tribunal com advogados diferentes e foram julgadas em órgãos jurisdicionais diferentes. Na saída se encontraram, uma ganhou, outra perdeu. Aquela que perdeu virou para o seu advogado e falou: o senhor sustentou errado. E aí o advogado respondeu: não, nós é que estávamos na sala errada. Se nós estivéssemos na outra sala, nós teríamos ganhado. E a gente sabe que isso é verdade, né? Muitas vezes o destino das nossas ações é resolvido pelo distribuidor. Distribuiu, a gente sabe o que vai acontecer. E a gente lida com isso com naturalidade. Qual que é o problema? O problema é que esse fator, que já é em si problemático, é agregado a um segundo fator, que os sociólogos chamaram no Brasil da questão do dilema do homem cordial, que é a velha história, analisada por Gilberto Freire, por Sérgio Buarque de Holanda, de que o brasileiro não é verdadeiramente cordial. O brasileiro é patrimonialista, que se reflete no velho ditado: aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Que é o quê? Eu não sou cordial, eu trato bem os meus amigos. Não é que eu sou cordial genericamente e trato todas as pessoas da mesma forma. Não, eu trato bem os meus amigos. Os outros não, os outros eu trato como manda a lei. Então, quando a gente alia esses dois problemas, um problema técnico de que a subsunção é uma operação naturalmente dada à imprecisão, porque ela parte do abstrato e tem como instrumento a linguagem. Há um problema, então olhamos esse problema técnico, há um problema cultural, que é o problema de que nós brasileiros temos essa tradição de dar mais a quem nós gostamos mais e menos a quem nós gostamos menos, mesmo que esta não seja a determinação legal. Nós chegamos a um resultado que é o poço no qual nós estamos encravados hoje, que é o quê? É aquela história de que a gente no mundo jurídico diz com absoluta naturalidade de que o fulano foi solto, mas olha o advogado que ele tem. Nossa, mas o fulano contratou advogado tal, aí já viu, né? Aí conseguiu. Aí vai sair. E a gente comenta isso como um assunto do dia a dia e passa para frente. Então, esse excesso de subjetividade aliado que se deriva desses dois fatores fez com que nós tivéssemos um sistema em que a gente veja com naturalidade o fato de duas pessoas estarem exatamente na mesma situação e, por fatores não relacionados ao direito, tenham resultados diferentes de seus processos. O que é péssimo. Por quê? Nós não temos lá na Constituição o princípio da isonomia. Isonomia, então, é um negócio que só vale para o executivo, não vale para o judiciário. O judiciário está isento do princípio da isonomia, por alguma razão. No judiciário, a lei pode ser diferente para duas pessoas em situação idêntica. É só não ser no executivo, mas no judiciário pode. Então, nós chegamos realmente a uma situação muito ruim com o nosso processo civil, por causa da conjunção desses dois fatores, um fator jurídico e um fator cultural. E, ao mesmo tempo, a gente foi se aproximando do sistema do common law e vendo que o common law talvez tivesse uma solução para nós. E vejam, esse movimento é recíproco. O common law, que também tem seus defeitos, também vem se aproximando do civil law e vendo que a gente também tem coisas boas que eles não usavam antes. A lei, por exemplo, né? Eles não usavam legislação abstrata, raríssimos casos. Hoje, por exemplo, o direito do trabalho nos Estados Unidos é quase todo legislado. Eles têm feito muitas leis de direito do trabalho, muitos statutes de direito do trabalho, porque eles acham importante ter legislação trabalhista. Então, isso está mudando dos dois lados. Os dois lados da cerca estão se adaptando. Como que nós estamos nos adaptando? O CPC agora traz para nós um sistema de precedentes obrigatórios. Então, qual que é a ideia desse sistema de precedentes obrigatórios?
A ideia é que casos iguais devem ser julgados de modo igual. Eu coloquei aqui para vocês no material algumas definições básicas de precedentes na Common Law, só para mostrar para vocês como que para eles não tem muita dificuldade para entender isso. Como eles lidam com isso há 500 anos, eles lidam com muita naturalidade. Uma definição do Black's Law Dictionary. Um precedente é um caso decidido que dá base para a determinação de casos subsequentes envolvendo fatos ou questões similares. Sim, decisão é uma definição de uma linha. Um outro livro ali, olha o título do livro: Brief Making and the Use of Law Books. Como usar livros jurídicos. Tem uma definição de precedentes. Em direito, precedente é um caso julgado por um tribunal, considerado como formador de uma regra ou de um princípio para a determinação de casos idênticos ou similares que apareçam subsequentemente, ou de uma questão similar de direito. A única teoria sobre a qual é possível uma decisão, a única teoria sobre a qual é possível uma decisão ter autoridade para um caso subsequente é que os fatos sejam similares, ou, se os fatos são diferentes, que os princípios que governam o primeiro caso sejam aplicáveis às variantes fáticas. Então veja, primeiro ponto, o que é então um precedente? Precedente é uma decisão de um tribunal que dá base para o julgamento de um caso subsequente. Quais são os pressupostos para eu aplicar um precedente? Primeiro pressuposto: o tribunal tem que ter autoridade sobre o juiz. O tribunal tem que ter autoridade sobre o juiz. Para os americanos, qual que é o tribunal que tem autoridade sobre o juiz? É aquele que está verticalmente sobre o juiz na estrutura hierárquica do judiciário. Então, para trazer aqui para a nossa realidade, o juiz do trabalho de Campinas está obrigado a respeitar os precedentes do TRT-15, do TST e do STF, porque são os tribunais que estão verticalmente superpostos a ele. Esses são os chamados precedentes obrigatórios. E os precedentes dos demais TRTs? Para o juiz de Campinas, os precedentes dos demais TRTs são precedentes persuasivos. O juiz, eles têm um peso, mas é um peso meramente persuasivo. É assim que o sistema funciona nos Estados Unidos. Agora vejam, que é o final ali da minha definição. Quando que o juiz vai aplicar um precedente? A questão é, o que me leva a aplicar um precedente a um caso subsequente? Diz o texto, a similaridade fática entre os casos. Nenhum caso é idêntico a outro. Você pode ter duas questões iguais, mas são pessoas diferentes, são momentos no tempo diferentes. As similaridades entre casos podem ser maiores ou menores. Mas não existem dois casos totalmente idênticos, até porque se existirem, há dispendência. Né? Se houver dois casos totalmente idênticos, haverá litispendência. Então, não existem dois casos totalmente idênticos, mas você pode ter casos muito similares. E você pode ter casos menos similares. A questão é de comparação. Então, essa é a questão. Num sistema de precedentes, você não trabalha por subsunção, você trabalha por comparação. Você compara os fatos do caso anterior, ou a tese do caso anterior, ou, para já começar a usar a expressão, a ratio decidendi do caso anterior, com o novo caso. O que é a ratio decidendi? São as razões de decidir. Por que aquele caso foi decidido desse jeito? Então, para pegar um exemplo aí de vocês. Você tem um caso que diz que o trabalhador que exerce a função submetido à energia elétrica, a alta voltagem, tem direito a adicional de periculosidade. Você tem esse precedente. Vem um outro caso de um outro trabalhador que igualmente trabalha submetido a alta voltagem. O que você vai fazer? Comparar os dois. Os fatos são similares. Qual é a ratio decidendi do primeiro caso? A ratio decidendi é que a alta voltagem é perigoso. Por isso é que esse trabalhador tem direito ao adicional. Essa ratio decidendi está presente no segundo caso?
está o outro trabalhador, também trabalha com alta voltagem, que é perigoso para um, também é perigoso para outro. Logo, o segundo caso deve ser julgado da mesma forma que o primeiro caso for. Esse é um exemplo simples. Só para vocês entenderem o sistema. Daqui a pouco a gente chega nas complicações. Então, basicamente é assim que a common law funciona. Você tem uma lista de precedentes obrigatórios, uma lista de precedentes persuasivos. Esses precedentes obrigatórios vão criando direito. É aquela frase que a gente ouve em todo filme policial, o policial dizer: você tem o direito de ficar calado, tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal, você tem direito a um advogado presente, se você não puder pagar ele será fornecido pelo Estado. Você entendeu esse direito tal como eu expliquei? Não existe uma lei nos Estados Unidos que diga isso. Não existe uma lei. O que existe? Um precedente da Suprema Corte, num caso chamado Miranda, Arizona versus Miranda, em que a Suprema Corte entendeu que qualquer coisa que o sujeito diga no interrogatório só pode ser usada se ele antes for informado de que não pode falar, não é obrigado a falar nada. Só existe esse julgado, não existe uma lei. E aí, o que os policiais começaram a dizer? Olha, então eu preciso informar essa pessoa, porque senão toda a prova que eu coletar depois será anulada de novo. Será anulada. Por quê? Porque o precedente diz que prova coletada sem prévia advertência deve ser anulada. Então, para que eu não tenha minha prova anulada, eu tenho que dar a prévia advertência. Então, é por isso, é assim que o sistema de precedentes molda o comportamento. Eu não preciso de lei. Eu tenho uma consequência jurídica que é dada pela previsibilidade do sistema. O sistema de precedentes valoriza tanto a previsibilidade que ele molda o comportamento. O policial se comporta assim porque ele sabe que se não se comportar, a consequência jurídica é dada. Por que a consequência jurídica é dada? Porque o sistema mantém a estabilidade, porque a ratio decidente do caso anterior estará presente no caso. Vejam que nós temos muita dificuldade de enxergar isso, né? Porque nós somos criados numa cultura da lei. Eu tive um professor que contava, falando de outra coisa, na época não se falava de precedente, também não sou tão novo assim, infelizmente, mas um professor meu dizia que a mãe dele era dentista. E aí, uma vez chegou um transexual para ser atendido no consultório. E aí a mãe dele, uma senhora já idosa, ligou para ele e falou: filho, você não sabe o que tem aqui no meu consultório? Um transexual, não quero atender, não sei o quê. Ele: mãe, você tem que atender. Não, mas eu não quero atender. Mãe, você tem que atender. Aí que ela respondeu: mas é da lei? É da lei? Né? Existe uma lei que diga que eu tenho que atender? A gente ouve isso o tempo todo, né? O cidadão comum do nosso sistema acha que ele não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E não é bem assim. Não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. E é isso que o sistema quer nos fazer entender agora. E quer nos fazer estudar e aprender e compreender melhor. Pessoal, esse sistema é bom ou ruim? A ideia de precedentes é boa ou ruim? Primeiro, isso é igual à lei da gravidade. Você pode não gostar dela, mas ela está aí. Então, você gostar ou não gostar não é pouco relevante. É melhor gostar, né? Porque está aí mesmo. Segundo, é bom. É bom. Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso, leiam um livro do professor Marinotti chamado A Ética dos Precedentes. É um livrinho de 100 páginas lançado pela RT, que ele só discute isso. Qual é a ética por trás do sistema de precedentes? E a ética é essa: isonomia, igualdade. Tratar os iguais com igualdade. Muita gente acha que o sistema de precedentes é ruim porque vai reforçar o poder dos tribunais. Pode até ser que isso aconteça, mas vejam, não é esse o objetivo primário dos precedentes. O objetivo primário é fazer com que casos iguais sejam tratados igualmente. Ah, mas os tribunais julgam mal. O que acontece no sistema de precedentes faz com que nós coloquemos todos os ovos na mesma cesta. Se essa cesta estiver furada, vão quebrar todos, mas pelo menos eles vão quebrar por igual. Não vai ter um ganhando e um perdendo. Todo mundo vai perder com uma decisão certa, ou todo mundo vai ganhar com uma decisão errada, ou todo mundo vai perder com uma decisão errada, ou todo mundo vai ganhar com uma decisão certa. Mas todo mundo vai para o mesmo buraco. Pode ser que isso seja ruim, pode ser que seja bom. Eu acho que é bom. E, segundo ponto, se vocês acham que isso reforça a autoridade do juiz,
vocês se enganam. Os americanos são extremamente ciosos do sistema de precedentes, porque eles enxergam nesse sistema um limite para a autoridade do juiz e não um reforço. Por quê? Porque o juiz sabe que o caso que ele está julgando hoje, amanhã ele vai ter que aplicar esse entendimento em tudo que vier. Então ele tem que ter responsabilidade o bastante para perceber que não existe decisão só para hoje. A decisão não é só para hoje. A decisão que eu estou tomando agora vai ser aplicada em um sem número de outros casos. Os americanos têm horror ao cenário que a gente vive, que é a decisão que é tomada, mas não forma precedente. Raramente a Suprema Corte faz isso, mas ela já fez em alguns casos. Um caso que ela fez foi o caso Bush versus Gore, da eleição, o famoso caso da eleição do George Bush, primeira eleição. A Suprema Corte decidiu esse caso, era o caso da recontagem de votos lá da Flórida, e escreveu no acórdão: essa decisão não forma precedente. Essa decisão é detonada pelos livros de direito constitucional até hoje, justamente por isso, porque eles não aceitam que o judiciário seja casuísta, porque permitir que o judiciário seja casuísta é dar ao judiciário um poder que ele não deveria ter. Para ele decidir esse caso hoje, ele tem que assumir a responsabilidade de dizer: tudo que vier daqui para frente, que tiver esses mesmos fatos ou fatos similares, eu vou decidir do mesmo jeito. E aí você pergunta: você está disposto a fazer isso? Pensa, só para vocês pensarem como exemplo, pensa nas ações de medicamentos. Por que nós temos esse caos aí nas ações de medicamentos